Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, capítulo 1, aula 4, segunda série. Nós estudamos a dilatação térmica, que está associada a exclusivamente fenômeno térmico. Ela pode dilatar em uma dimensão, como uma corda, uma barra, que isso nós chamamos de dilatação linear, que inclusive essas dilatações é usada em espaço de ponte, quando é em questão de linha de transmissão, é colocada em formato de barriga, justamente para poder o quê? Evitar a tração. E quando você coloca em espaço pontes e prédios, justamente para poder não quebrar. Em trilhos de trem, a mesma coisa, por causa da associação da temperatura. Então, quando nós temos a dilatação volumétrica, existe o quê? Quando a dilatação em três dimensões. Quando você tem na parte linear, você tem só o comprimento. Quando você tem dilatação na sua área, é uma superfície, que é comprimento e largura. E quando é volume, é o quê? Comprimento, largura e altura. Correto? Ou nas arestas, dependendo do material, do formato. Pode ser um paralelepípedo, pode ser um cubo, pode ser uma esfera, pode ser uma água, mas por enquanto nós estamos estudando os fenômenos que envolvem sólidos, E nós vamos ver na nossa videoaula também a questão da dilatação dos líquidos, Vamos juntos, explicar por que o rapaz, os amigos lá do gelo, consegue pescar o peixe e ele trafegando em cima do gelo. Isso também é um dos grandes atrativos da nossa videoaula, tá? E a resposta tudo vai estar aqui. Então, você tem o ΔV, que isso aqui é a variação de volume. Quando eu calculo o meu ΔV, estou calculando o quê? A minha dilatação volumétrica. Aí você tem meu volume inicial, o gama, que é coeficiente de dilatação volumétrica, e o Δθ, que é a variação de temperatura medido em Celsius. Correto? Tem que ser em Celsius. Se der temperatura em Kelvin, eu tenho que passar para Celsius, fazer a conversão, como nós já estudamos. Correto? Então, continuando a dilatação volumétrica, você tem esse cubo aqui e você tem esse cubo aqui Vzão, tá? Nós temos energia térmica, que nesse caso é o calor, tá? Você tem esse cubo aqui, quando recebe a temperatura, ele dilata, ele aumenta de dimensão, tá? Se ele recebesse o resfriamento, ele o quê? Ia diminuir, correto? Então, quando ele recebe calor, ele sofre o quê? A dilatação, beleza? Porque energia térmica é o conceito de calor, correto? E também, vamos ver a dilatação volumétrica dos líquidos, que a dilatação dos líquidos é semelhante à dilatação do sólido, mas como o líquido não possui forma definida, ele terá a forma do volume que o contém, Quando você tem um líquido, quando você coloca até a borda, e depois, quando você começa a esquentar, o que acontece? Aquele líquido que estava quase na boca, ele dilata, ele aumenta, acaba fazendo que vai transbordar. Outra uma situação bem notável, quando você esquece uma garrafa dentro do congelador. Não façam isso com vidro, porque se vocês fizerem isso com vidro, o líquido por dentro vai congelar, o volume vai aumentar, e consequentemente o vidro não vai suportar o quê? A pressão. Correto? Porque quanto mais aumenta o volume, mais aumenta a pressão e vai sofrer o quê? A dilatação. Em alguns casos até estoura. Quando você coloca água dentro de uma garrafa de plástico, o que vai acontecer? Apenas vai congelar. Certo? Como o material tem um coeficiente de dilatação menor do que o vidro, ela simplesmente vai adicionar o volume, correto? Então, o que vai acontecer? Vai ser o volume, vai dilatar o recipiente, que no caso é a garrafa, e também vai dilatar o líquido. Você somando essas duas dilatações, você vai ter o quê? A dilatação real. Beleza? Então, nós temos aqui, você tem dois recipientes com água no volume inicial e um recipiente de água no volume final. Porque quando você tem uma temperatura inicial e quando sofre um aquecimento, ele vai chegar o quê? Numa temperatura T.
E quando você aquece, o que acontece? Ele vai transbordar, né? E vai ser um líquido extravasado, tá? Você vai ter esse delta VAP, que é igual a V0 vezes gama vezes delta T. É a mesma equação, tá? Que nós estudamos da dilatação volumétrica, mas só que nesse caso aqui é aplicado os líquidos. Isso significa aqui que existe o quê? Uma dilatação aparente, o volume inicial do líquido, coeficiente da dilatação aparente, vezes a variação de temperatura. Só que, né, eu tenho que levar em consideração, quando existe o aquecimento, né, desse cara para esse cara aqui, vocês percebem que o volume do recipiente aumentou e também o volume do líquido existiu também um grande aumento. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá? Então, a relação entre dilatação do líquido vai ser o quê? Esse ΔV, dilatação real, dilatação do recipiente, que nesse caso é a garrafa ou a jarra, mais a dilatação aparente, que nesse caso é o quê? Quando transborda, tá certo? A mesma forma, para poder existir a dilatação real, existe a dilatação do recipiente, mais a dilatação aparente do líquido, correto? Olá pessoal, então vamos continuar na parte da dilatação da água, tá? Nós vamos debater, né, sobre a questão da dilatação anômala, né, que determina a temperatura, não há condições de haver vida marinha. E a partir de 4 graus Celsius, né, principalmente em invernos, já começa a ter uma vida razoável, correto? Então, vamos ver que a água, em termos de dilatação térmica, é uma verdadeira exceção. Assim, de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a densidade da água aumenta com o aquecimento, pois seu volume diminui. Então, tem que associar o seguinte: quando a densidade aumenta, o volume diminui, e quando a densidade diminui, o seu volume aumenta. Tá? São processos inversos entre volume e densidade. Tá? E também tem que colocar no coração de vocês que quando a densidade aumenta, ela tende o quê? Se afundar. E quando a densidade diminui, ela tende o quê? A superfície. Nós temos que fazer esses paralelos aí para poder encaixar em nosso conhecimento. Beleza? Então, né? A partir de 4 graus Celsius, a densidade da água diminui com o aquecimento, porque seu volume aumenta. A densidade da água é máxima a 4 graus Celsius e o seu valor, né, que é conhecido nosso, que é 1,000 grama por centímetro cúbico. Para nós é 1 grama por centímetro cúbico, pronto. Tá? Então, quando existe em 4 graus Celsius, a sua densidade é o quê? É máxima e seu volume é mínimo. Correto? Em todas as outras temperaturas, a sua densidade é menor. Como exemplo desse comportamento anômalo, tá, que significa irregular, da água, podemos observar os lagos, os rios de países frios, onde a superfície da água congela na superfície e a máxima densidade se encontra no valor de 4 graus Celsius por debaixo da camada de gelo. Então, como nós podemos entender isso aí? Que você tem uma superfície de gelo, tá? Você pode andar normalmente, que não vai acontecer nada em países frios, né? Em lugares frios, né? Tipo Polo Ártico, Antártida, Polo Norte, Polo Sul, né? Onde lugares são bem gelados, né? Fisicamente e termicamente, né? Se você fizer um buraquinho naquela camada de gelo, você vai ter condições de pescar. Mas assim, pessoal, o peixe não vai morrer de frio? Não. Porque abaixo da superfície, né? Quando está justamente nessa temperatura de 4 graus Celsius, vai existir a vida marinha de boa. E a densidade, quando diminui, ela faz o quê? A camada de gelo, porque o gelo tem uma densidade bem menor do que em relação à água. Correto? Então, vamos continuar. Então, nós temos aqui o gráfico da dilatação anômala irregular da água. Você tem um gráfico volume em litros e você tem uma temperatura medida em Celsius. Quando atinge essa temperatura de 4 graus Celsius, o volume é o quê? É mínimo. Correto? O volume é mínimo. Então, nesse caso aqui, a minha densidade é o quê? É máxima. E é a partir daqui que existe a minha vida marinha. Quando está no calor,
isso não acontece, tá? A partir de 7 graus Celsius já é possível o peixinho já começar a nadar por debaixo da água, correto? Então nós temos dois paralelos aqui, né? Nós temos o verão, nós temos o inverno, tá? No verão 8 graus Celsius e 0 graus Celsius, né? Inclusive em alto mar, né? Os dois casos dilatam do mesmo jeito, não tem jeito, tá? Mas é o seguinte, como nós vimos, nesse caso aqui, a densidade é máxima quando existe o quê? Em 4 graus Celsius, o peixinho começa a nadar aqui. Aqui nesse caso, no calor, o peixinho já consegue nadar quando está o quê? No 7 graus Celsius. Beleza? Então, essa dilatação da água que é muito irregular. Tá? Só vocês têm que associar que a partir de 4 graus Celsius, tá? 4 graus Celsius como se fosse o ponto de mínimo, né? Da questão do volume e a densidade máxima, tá? Para poder existir vida marinha, beleza? Então, nós vamos fazer o diversos 2, exercício 1, capítulo 1, tá? Que existe a segunda bateria, na seção de dilatação térmica, tá? Vamos fazer até o 10, e eu passei para casa, no final da nossa videoaula, eu falo com vocês, tá? 2 barras de 3 metros de alumínio encontram-se separadas 1 centímetro a 20 graus Celsius. Qual deve ser a temperatura para que elas se encostem, considerando que a única direção da dilatação acontecerá no sentido do encontro? Dado o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio, que é 2 vezes 10 elevado a menos 5 Celsius menos 1. Então, nesse caso, a dilatação é 1 centímetro, vai ser o quê? 1 centímetro dividido por 2, tá? Que é 0,5. E vai ter que dividir por 100 para que vocês possam estar o quê? Alinhado com o metro do alumínio aqui, tá? Então, né, aplicamos o ΔL, tá? Quando nós queremos calcular o ΔL, nós queremos calcular o quê? A dilatação linear, tá? Que ΔL é o quê? L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Que tem 1 centímetro de dilatação, que é 0,005 metros. Então, aplicamos a definição da dilatação, tá? No ΔL, nós colocamos 0,005, que é igual a 3 vezes 2 vezes 10 menos 5 vezes ΔT. Nesse caso aqui, é só achar o valor ΔT, é só achar o valor da conta, tá? Para poder mostrar para os senhores aqui, o L0 é o 3 metros do alumínio. Esse 1 centímetro aqui eu dividi por 2, que fica 0,5 centímetro, eu coloquei para metro, tá? E a temperatura ΔT é esse cara aqui, que é 20, tá? Então, nós achamos aqui, fazendo essas contas, que é 0,05 sobre 6 vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 aqui passa para cima, tá? Que 0,005 vezes 10 elevado a 5 dividido por 6, que multiplicando isso vezes isso, dá 500 dividido por 6, que dá 83,3, tá? Que 10 elevado a 5 na prática é 100 mil, tá? 1, quer dizer, 100 mais 3 zeros, que é o 100 mil, tá? O ΔT é a temperatura final menos temperatura inicial, que nós achamos 83,3, que é igual a TF menos 20, tá? Que nesse caso aqui, o 20 fica como meu T0. Esse cara aqui está com sinal negativo, vai passar para cá somando, que vai ser 83,3 mais 20, igual a TF. Então, TF vai ser o quê? 102,3 Celsius, que nós concluímos o exercício, tá? Questão 1 foi embora, tá? A questão 2. Temos 98 centímetros de arame, uma determinada temperatura. De quantos graus Celsius devemos levar a temperatura do arame para que seu comprimento chegue a 100 centímetros? Nós temos o dado, que é coeficiente de dilatação térmica linear do arame, que é 4 vezes 10 a menos 5 a Celsius menos 1, tá? Nesse caso aqui, né, é a mesma coisa de dilatação linear. Então, inclusive, nós abrimos aqui, que fica também, pode ser calculado L igual a L0 mais L0 alfa vezes ΔT, tá? Que nesse caso deu comprimento final, deu comprimento inicial. E essas manipulações aqui, nós deixamos isso aqui. Anteriormente, nós achamos a temperatura
levando em consideração que a dilatação, que é o ΔL, que nesse caso enunciado aqui, né, vamos voltar aqui, ele deu comprimento L final e meu L inicial, que é o 98. L inicial 98, isso aqui foi 100 centímetros, tá bem? É só colocar isso aqui, que seria outra maneira de vocês fazerem o exercício, tá? Só faz isso aqui quando o comprimento final for dado, tá? Mas aqui ao longo da nossa videoaula tem as duas maneiras. Então vai ser 100, que é igual a 98, mais 98 vezes 4, vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, tá? Vai ser 100 menos 98, que é igual a 392, vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, tá? Vai ser isso vezes isso. Então, 100 menos 98 vai ser 2, que você vai dividir por 392 vezes 10 a menos 5, tá? Que vai ser 2 vezes 10 elevado a 5, 292, porque esse cara aqui, que é negativo, vai passar para cima sendo positivo, tá? Vivendo 10 elevado a 5, que 2 vezes 10 elevado a 5, que vai ser o quê? 20.000, dividido por 392, o nosso ΔT é 510,20 graus. Beleza? Então o arame esquentou legal aí. A questão 3, uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa de zinco com lado 30 cm, de qual foi retirado um pedaço de área 500 cm². Elevando-se 50 graus Celsius, a temperatura da peça restante, qual será a sua área final em centímetros quadrados, dado o coeficiente de dilatação térmica do zinco 2,5 vezes 10 a menos 5 Celsius menos 1. Parece um tipo de questão que é de dilatação o quê? Superficial, quando você envolve a área, tá? Como existe um pedaço, você vai ter que calcular a área desse cara aqui, provavelmente uma peça quadrada, tá? E diminuir por esse cara aqui. Então vai ser 30 vezes 30, que é 900, menos 500 dá o quê? 400. Beleza? Então, né, a peça de zinco é através de uma chapa quadrangular, né? De lado 30 centímetros vai ser o quê? A área vai ser 30 vezes 30, o quê? 900 centímetros². Como foi retirado de uma chapa de 500 centímetros², vai ser o quê? 900 menos 500, que é igual a 400 centímetros². E podemos aplicar a equação da dilatação superficial, né? Que nesse caso que nós conhecemos. ΔS, que é variação de área, que é igual a área inicial, vezes beta, vezes ΔT, tá? Mas só que o enunciado só deu o coeficiente de dilatação linear, que tem que multiplicar por 2, tá? Sendo que o valor do coeficiente de dilatação linear do zinco vale 2,5 vezes 10 a menos 5 e temos que multiplicar por 2. 5 vezes 10 a menos 5, a fim de ajustar no coeficiente de dilatação superficial, e com a relação, né, que beta é igual ao quê? 2 vezes alfa é válida. Porque se o enunciado der dilatação linear, eu tenho que passar o quê? Para superficial, correto? Então, né, vamos fazer novamente aqui que ΔS é o quê? S0 vezes beta vezes ΔT. O ΔS, vamos substituir, 400 vem para cá, vezes 5 vezes 10 elevado a 10 a menos 5 vezes 50, que dá esse cara aqui. ΔS que é igual a 10, 4 zeros restantes aí, que é vezes 10 a menos 5, depois só fazer os ajustes. Correto? Então, né, para poder facilitar os senhores aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos que 100.000. Nós vamos dividir por 10 a menos 5, são 5 zeros a menos, quando é negativo aqui. Então, vai dividir o quê? Por 1, tá? Para poder não chegar assim do nada. Então, a minha dilatação é 1, mais o 400 da minha área inicial. Então, minha superfície final vai ser o quê? 401 centímetros², tá? Nós achamos o ΔS, o espaço final, que no nosso caso, nossa área final é o que nós queremos achar, menos a área inicial. A área inicial também foi dada no enunciado, que é o quê? 400. Então vai ser 400 mais 1, vai ser 401 centímetros². Beleza? Então, pessoal, vamos para a questão 4, que um paralelepípedo de uma liga de alumínio, coeficiente de dilatação térmica, que é 2 vezes 10 a menos 5 Celsius menos 1, tem aresta a 0 graus Celsius. Mede 5 cm, 40 cm e 30 cm. De quanto aumentará seu volume ao ser aquecido até 100 graus Celsius?
Então, né, isso é uma questão de dilatação volumétrica. Nós não temos o volume explícito, né, como nós sempre conversamos, quando não tem uma grandeza direta, nós podemos achar buscando outros recursos, tá bem? Então, se nós temos aqui essa aresta 5 centímetros, 40 e 30, então nós podemos calcular o volume em função dessas três arestas aqui, tá? 0 graus Celsius vai ser a temperatura inicial, ele vai chegar aqui a 100, a minha temperatura final, beleza? Então, como não dá o volume de imediato, então temos que calcular A, 5 centímetros, A2, aresta 2, 40 centímetros, A3, 30 centímetros. Então vai ser 5 vezes 40 vezes 30, que vai dar o quê? 6.000 centímetros cúbicos, tá? 5 vezes 40 vezes 30, 6.000 centímetros cúbicos, beleza? Então nós temos nosso volume inicial, como chamar de V0, tá? Volume inicial, repita comigo, V0, tá? Fala sem medo, tá? Nosso objetivo é aprender. Então, né, como é que nós calculamos nossa dilatação volumétrica? Quando pedir para calcular a dilatação, é justamente esse ΔV. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT, tá? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, vamos aos dados. O volume inicial é igual a 6.000 centímetros, tá? O coeficiente de dilatação térmica fornecida, basta multiplicar o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 5. Por que isso? Vamos voltar ao enunciado, para que nada fique confuso, tá? O enunciado falou que o coeficiente de dilatação térmica é 2 vezes 10 menos 5. Mas ele não falou que é específica a dilatação volumétrica. Ele deu o quê? O valor que é fornecido por uma tabela que corresponde ao material, que corresponde sempre de menor valor, que é o alfa. Então, para poder ajustar de volume, eu vou multiplicar por 3, porque corresponde o volume, tá? Quando der o gama direto, não mexe, tá? Quando der o gama direto, não mexe. Então, né, vai ficar o quê? 6 vezes 10 elevado a menos 5 a Celsius menos 1. Então, vai ser o ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, ΔV é o quê? 6.000 vezes 6 vezes 10 menos 5 vezes 100 menos 0. Então, fazendo essas contas todas aqui, vai ser 36 com 5 zeros, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 100 vai acrescentar mais 2 zeros, além desses 3 que tem aqui. Então, se você tem esse 10 menos 5, vai voltar o quê? 1, 2, 3, 4 e 5. E vai ficar esse meu ΔV, 36 centímetros cúbicos, tá? Porque volume é unidade cúbico. A questão 5, tá? Um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos está completamente cheio com líquido a 0 graus Celsius, tá? Essa é a dilatação do líquido. O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius. Opa! Quando eu vejo um recipiente de vidro, quando está com líquido, tá? A minha dilatação no líquido. Então, o que nós estudamos? Quando existe uma temperatura, o líquido vai o quê? Vai transbordar. Porque houve uma dilatação, correto? No líquido, tá? Pode ser qualquer coisa, não significa da água. A água é outro departamento, tá? O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius. Observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasa do recipiente. Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro é igual a 4 vezes 10 menos 6 Celsius menos 1. Qual o coeficiente de dilatação real desse líquido? Nós temos que achar o ΔV e depois nós vamos achar o coeficiente de dilatação real, tá? Mas vamos fazer passo a passo. Então, nós temos que ajeitar. O enunciado foi dado o seguinte: o alfa é 4 vezes 10 menos 6. Onde está esse cara aqui, tá? Mesma coisa aqui. Aqui falou somente que é o coeficiente de dilatação linear do vidro, tá? Nesse caso aqui já especificou que é linear. Eu tenho que passar para o volume. O que eu vou fazer? Vou pegar 3, multiplicar esse valor aqui, tá? Então vai ser 3 vezes alfa, 3 vezes 4 vezes 10 menos 6, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós vamos ter que achar o quê? A dilatação real, que é o valor
de ΔV, tá? Então, meu ΔV vai ser o quê? 3.000 vezes 12 vezes 10 menos 100 vezes 6, tá? Vai ser 36 aqui com mais zeros aqui, vai ficar 3,6, tá? São aqui 3 aqui e mais 2, então vai ser 5 aqui embaixo e o 10 menos 6 aqui com esse expoente da dilatação aqui do coeficiente, tá? Você vai voltar 6 casas que vai ser o quê? 3,6, que vai ser o quê? A dilatação do recipiente, tá? Que basicamente é a dilatação do recipiente, porque se você tem o líquido e você tem um recipiente, ou seja, eu tenho a água, eu coloco dentro da minha garrafa, vai dilatar quem? A água e o recipiente, que eu guardei, que é a garrafa, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que identificar quem é o recipiente. O recipiente é esse cara aqui, que é o recipiente de vidro, onde colocamos o nosso pavê, onde colocamos a nossa lasanha para servir naquele almoço top de domingo. Esse é o recipiente que você guarda, tá? Que nós levamos em consideração o recipiente e o líquido, porque os dois dilatam, tá? Mas primeiro nós achamos o que? O ΔV do recipiente, tá? O real do recipiente. Vou continuar. Então a dilatação vai ser 15 mais 3,6, que vai ser o que? 18,6, porque dilatou o 15 mais o 3,6 do recipiente, tá? Que vai ser 18,6 centímetros. Vamos voltar no enunciado para que nada fique fora, tá? Então é o seguinte, ele diz aqui o seguinte, que observa-se que 15 centímetros desse líquido extravasa. Quando extravasa, o que? Transborda e dilata, porque quando foi aquecido a 100 graus Celsius. Então vai ser o valor que nós achamos aqui, que é 15 centímetros cúbicos, mais o 3,6, que nós achamos o valor da dilatação do recipiente, correto? Então, né, vamos passar para o passo seguinte, vamos achar o coeficiente de dilatação real, tá? Como nós temos a junção do líquido mais o recipiente, que é 18,6 centímetro cúbico, vai ser o que? ΔV, que vai ser V0 real, né, coeficiente de dilatação volumétrica real, vezes ΔT. Então vai ser 18,6, que é igual a 3.000 vezes gama vezes 100, que é a variação de temperatura. Nesse caso aqui, só achar o valor de gama aqui, né, que vai ser 18,6 dividido por esses 3 aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, né, que são 5 zeros aqui. Nós vamos achar 0,000062 a Celsius menos 1, tá? Se você quiser colocar para notação científica, vai ser 6,2 vezes 10 menos 5 a Celsius menos 1, beleza? A questão 6, qual será a dilatação linear ΔL, sofrido por uma barra de ouro? O alfa é 15 vezes 10 menos 6 a Celsius menos 1, inicialmente de comprimento 40 centímetros, quando a temperatura passa de 15 para 35 graus Celsius. Nesse caso é basicamente calcular o valor de ΔL, tá? Então vamos colocar o enunciado seguinte: temperatura inicial TI 15 graus Celsius, temperatura final TF, que é igual a 35 graus Celsius, 35 menos 15 dá 20 graus Celsius. Então aplicamos a relação que meu ΔL é o que? L0 vezes alfa vezes ΔT. Que meu L0? 40 vezes 15 vezes 10 menos 6 vezes meu ΔT, que é 35 menos 15. Fazendo essa multiplicação toda, você vai ter esse 12.000 vezes 10 menos 6 centímetros. Colocando essa resposta aqui já está correta. Se vocês quiserem ajeitar, é só cortar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai ficar 0,012. Beleza? Mas deixando nesse formato aqui já está correto, tá? Só tem que mostrar para mim, porque quando pede a dilatação linear, eu vou utilizar o quê? Meu ΔL, e eu vou escrever os valores no lugar adequado. Tá bem?